A gente está falando do comportamento como o Júnior trouxe, o comportamento do povo americano. Só que hoje o povo americano ele está muito misturado também. Olha a proporção de imigrantes que tem lá, que também fazem parte do povo. Sim, é o mesmo caso de Israel. Você percebe É o mesmo caso da França. hoje não existe judeu. Hoje, nem antes de Cristo não existia judeu autêntico, porque as duas invasões que aquela região sofreu misturou judeu e árabe, em termos étnicos, são o mesmo povo. Então eu acho assim, às vezes eu percebo assim, onde é que eu queria trazer do generalizar é esse superlativo da exclusão, principalmente de quem está acima, Então, né? mas esse é o pensamento deles. Aqui no Brasil, vocês vejam bem a situação lá no norte do país, dos nossos irmãos haitianos, dos nossos irmãos lá da América Central, que por uma questão de guerra, de tudo, de terremoto, de tudo, eles atravessaram o perigo também e chegaram. Eles foram acolhidos pela igreja, pelas pessoas, eles recebem alimento, recebem tudo, e o governo também, de alguma forma, disponibilizou meios daquelas pessoas não ficarem, né, no submundo, pelo menos no princípio. E de lá eles foram enviados para vários lugares do país, inclusive para São Paulo, muitos ônibus. A atitude do povo brasileiro, do Brasil em si, é outra. E nós estamos comparando as coisas quando julgamos os americanos no seu modo de ser, né? Eu discordo. Eu não julgo o povo americano pela hospitalidade brasileira. Eu olho uma transgressão de uma lei universal dos direitos humanos. Dizer que eles são criminosos? Não, eles são contraventores de uma lei. Outra coisa, ser imigrante é uma coisa. Se ele cometeu outros crimes, concordo com vocês. Mas não dá para você tratar imigrantes dessa forma que eles tratam, certo? Como se esses caras tivessem sido, por exemplo, uma célula terrorista. Porque os americanos tratam todo mundo no extremo. E isso não, existe um tratado, né, que rege como os países têm que lidar com esse tipo de situação. Sejam refugiados, sejam deportados, sejam asilados, sejam imigrantes. Né? E o que eu estou dizendo é que os Estados Unidos passa por cima de tudo isso, certo? Como se eles fossem, né? Como assim? Ah, são criminosos. Não são criminosos, são contraventores, certo? E outra, na condição, não deveriam ter entrado assim? Ok, mas por que eu costumo falar assim, né? Por que tem tanto roubo de carro? Porque tem quem compra, certo? Certo. Então, eu acredito assim, se você tem uma política, se você tem dinheiro de sobra e você tem uma política que você quer diminuir o fluxo de entrada irregular dentro do país, sinto muito. A única ferramenta que você tem é social. É você ir nesses países, ajudar esses países a se desenvolverem, a se tornarem lugares inclusivos para os seus próprios, tá certo? Que esse povo não vai querer sair. Ninguém vai para os Estados Unidos porque acha os Estados Unidos bonito. A grande maioria vai ou por medo. A grande maioria da América Central é por medo, porque vivem em países extremamente violentos por necessidade mesmo. necessidade. Então, assim, mas é muito bonito, né? Do tipo, eu faço um muro em volta de mim e dane-se o mundo, né? Aquela história da canoa afundando. A mesma coisa a questão deles terem saído do tratado
de Paris, certo? A canoa está afundando, eu estou na parte mais alta da canoa, tirando sarro do cara que está na parte da canoa que tem com água. Qual é a diferença? Essas coisas, assim, trazendo isso, eu sei que é tudo polêmico. Israel quer porque quer porque quer. Porque nós estamos lidando com terroristas, porque nós estamos lidando com células, não que não estejam, certo? Cessar fogo, finalmente conseguiu cessar fogo. Tinha quilômetros de fila de caminhões para entrar com a ajuda humanitária, certo? E o Hamas ia soltar as pessoas de pouco em pouco, porque não confiava que Israel fosse cumprir. Deu 3 dias, o que Israel fez? Bombardeou. Não adianta você você se pôr na posição de certo e você é o primeiro que faz a coisa errada, né? E aí, trazendo isso para dentro da exclusão de forma geral, né? Porque aqui a gente está falando de exclusões de próprios. Como você mesmo falou, o povo americano hoje não como também os alemães batiam no peito para dizer somos uma raça ariana, né? Uma raça pura, né? Não tem raça pura no mundo hoje, né? Não existe ninguém de uma única origem. Todos nós somos, assim, um grande sistema planetário. Já pensaram se tratassem assim os nossos avós e bisavós? Tivessem algemado eles e acorrentado, né, quando eles chegaram aqui? Porque a família do Trump também é imigrante, né? Então, ele tá fazendo um nó tremendo no sistema familiar dele, tomando as A gente deveria falar sobre isso, eu acho, sabe? Porque as questões políticas, elas são muito complicadas, cada um tem uma visão, né? E a gente não está aqui para dar razão para um lado ou para o outro, e sim para observar o que é que isso tem a ver com a nossa finalidade, que é divulgar o pensamento sistêmico, né? Não, mas Então, por isso que eu estava pensando, Edneia. Por exemplo, vamos analisar esse caso. O que leva, não vou nem dar nomes. não, eu queria pegar a sua deixa de Israel. Muito bem. Este é um povo que desde os primórdios, não estou julgando, estou dizendo que a história conta. Desde os primórdios, eles sempre estiveram em situações de conflito, certo? Então, eles já têm uma bagagem genealógica de estar em conflito. Eles estão, pelo que eu vejo, eles só repetem o padrão, sabe? Não tem nada novo. Aí acontece um cessar-fogo. Nossa, bom demais, é tudo que o povo quer. Mas isso não é deles, né? O que eles mais sabem fazer é estar em conflito. E a mesma coisa isso que eu estou dizendo é um pouco diferente do que nós falamos dos americanos, né? Porque o povo americano também é um povo europeu, a princípio, que imigrou, encontrou com os habitantes locais da mesma forma que nós aqui no Brasil. E dizimou os locais. A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Só que lá foram os ingleses e aqui portugueses, né? Aí o que acontece? São seres que estão, por algum motivo que nós não conhecemos, no poder, né? O universo trabalhou para que estes seres que estão hoje no poder assumissem o poder. E eles têm nas mãos a possibilidade de mudar realmente o padrão do mundo e não estão fazendo a sua tarefa. Eles poderiam fazer tudo tão diferente. Aí você vai falar para mim, fazer como? Não sei, gente. Como fazer, eu não sei, porque eu não sou governante.
mas ter um pouco mais de um olhar mais humano para as pessoas. Mas isso é uma questão de muitos anos atrás, Edneia. A política se transformou nisso daí, né? A consciência... Sim, mas é o que eu estou falando. Se transformou, só que sempre foi assim, Thaís. Não se transformou. Sempre quem detém o poder tem feito isso. Só Sim. que cada um que chega não tem a globalização, tudo. Hoje, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Então, esses que estão chegando agora, eles têm, sim, o poder na mão para mudar muita coisa. Eu não sei se tem o poder, porque a maioria é tão perdida, a maioria já está cristalizado esse comportamento, que vai lá saber até que ponto realmente não recebem ameaças de fazer, né? De poder fazer a mudança de fato. Então, quantas pessoas também não entram lá com boas intenções e não conseguem ficar? É isso mesmo. Porque a máquina está dominada em todos os lugares, é o poder pelo poder. Sim. Né? Mas isso também a gente tem que olhar e ver que isso é uma repetição. E não uma repetição do sistema familiar. É uma repetição muito maior, muito mais ampla, né? Porque mas não deixa de ser sistêmico também, né? Porque, afinal de contas, um país é um sistema, um planeta é um sistema, uma etnia é um sistema. É isso mesmo. Então, acaba sendo uma repetição, sim. E o poder corrompe também, né? Eu e o Júnior tínhamos uma amiga e mestra, né, Júnior? A Márcia. Ela sempre disse: Deus nos livre do poder. E eu achava isso tão interessante, porque é verdade. Deus nos livre do poder para que a gente erre menos. Porque com o poder na mão, como é que faz? Tanto é que com o poder eles criam as próprias leis, né? E quem segue, ou quem não segue, né? Na realidade, quem não segue está lascado, né? Está lascado, porque são eles que criam as regras. Mas é que tá, né? Eu acho que uma coisa acaba puxando outras também. Essa questão acho que tem muito a ver também com educação, né? O povo é muito submisso, o povo não briga, o povo não tem cultura, o povo não tem estudo, o povo não sabe a força que eles têm, então acaba sempre deixando para que o outro faça, né? Dá trabalho você ir atrás, você estudar, você pensar, você brigar, você juntar forças, isso dá trabalho. Então é mais fácil deixar na mão do outro e vai levando do jeito que dá. Trazendo isso que você falou, Thaís, para o lado sistêmico, como a gente costuma dizer, a gente vê isso nos sistemas familiares, porque não iria ver isso num sistema de país, né? Quando a Edneia sempre fala, né? Quando eu tenho aquele que comete o erro, seja, por exemplo, um suicida, ou um assassino, ou um pedófilo, né? Todos os outros ficam em boa consciência com isso, porque ele está fazendo por mim, né? O que eu não, então eu não preciso fazer. Esse comportamento que você fala, que as pessoas ficam se permitindo ser domadas, podem até ficarem, como é que se diz, inconformadas, podem ficar irritadas com aquela situação, com aquele posicionamento, mas nada fazem. Nada fazem exatamente por esse exemplo que a gente tem dentro do pensamento sistêmico, que é: se o outro faz, né, por mim, eu não preciso fazer. Né? Uhum. Então é cômodo para o resto do sistema que um se destoe, que um se destaque. Agora, dentro do sistema, o que acontece? Quando nós fazemos uma constelação familiar, e vamos dizer assim, essa realidade ela aparece, ela emerge, invariavelmente
esse conhecimento é reverberado e o sistema tem que fazer alguma coisa, porque não dá mais para fingir jogar debaixo do tapete, né? Todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade dentro do sistema. Eu penso que a sua fala me lembra muito esse efeito da constelação. Ou seja, quando eu dou educação, quando eu dou cultura, quando eu dou possibilidade de todo o sistema enxergar a situação exatamente como ela é e se expressar, se movimentar, as dores têm que ser resolvidas. Aqui ele não vai mais ter que fazer sozinho. Cada um vai assumir a sua responsabilidade, né? Nesse pedaço. Então eu acho que, olhando do ponto de vista da constelação, desse exemplo, educação, cultura e análise crítica são a grande constelação de qualquer povo. Sim, sem dúvida, sempre, né? Só que a gente não pode deixar também de colocar nessa balança o nível consciencial de cada um. Sim. Que é muito diferente, né? Porque cada um recebeu um tanto. Alguns receberam isso e outros receberam esse tanto. Então, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo nível de consciência, mas cada um tomando a responsabilidade de fazer o seu melhor, se é desse tamanho ou se é assim, não faz diferença, porque vai fazer o seu melhor, mas vai existir esse movimento em prol dessa mudança, seja ela qual for. Entende? É verdade. Acaba sendo orgânico, né? Através das ferramentas, evidentemente, que dentro de um sistema democrático eu posso até utilizar. Algumas pessoas vão começando a ocupar lugares-chave que vão separando o que é criminoso do que é correto, limpando determinadas condutas. Mas ainda assim eu entendo, quer dizer, mesmo que eu dê educação e cultura para todo mundo, ainda cabe a cada um decidir fazer o seu pedaço, né? E essa construção, ela vem de baixo para cima, né? E a gente, na verdade, independente de qualquer povo, a gente julga muito, né? Porque o correto é o que eu faço, né? O correto é o que eu faço. O que o outro faz, há controvérsias. Não é assim. Não é. Então, enquanto esse tipo de pensamento estiver nessa balança, ela não vai equilibrar. É porque o que o outro está fazendo está atingindo toda a humanidade, né? Está atingindo e ele pode estar certo, Thaís. Uhum. Dentro do que ele acredita, dentro do que ele sabe, ele pode estar certo, sim. E pode estar errado também. Então, mas eu também posso estar errada. Então, essa situação, sabe, isso é aquela história, sabe aquele post do Instagram que tem o 6 e o 9? Cada um de um lado? Eles estão vendo a mesma coisa, mas cada um com a sua visão. Então, é aí que... De um lado. Eles cada um está de um lado do número. O número está no meio. Então, cada um vê o mesmo desenho, mas de formas diferentes. Então, é aí que entra a máxima, né? Que eu tenho que ser cristão nessa hora, né? Ou vou dizer assim, era isso que eu ia complementar. É claro que, né, tem um provérbio chinês que diz isso, né? Que existem 3 verdades, a minha, a sua e a de fato, né? Mas eu acho que quando há esses embates, independente de ser a minha verdade, eu posso estar certo ou posso estar errado, ou o outro pode estar certo ou pode estar errado, existe uma linha de senso comum. E eu acho que é essa linha de senso comum que separa, ou pelo menos diz quem está mais verdadeiro ou mais próximo da verdade em relação àquilo. Eu tenho comigo
por exemplo, que a partir do momento que eu me comprometo a fazer um cessar-fogo, eu tenho que respeitar. Se o outro lado respeita, eu tenho que respeitar. Agora, se eu dou o primeiro passo ferindo este compromisso, qual é o senso comum? Um acordo tem que ser respeitado. O senso comum diz que você não pode desrespeitar. Então, se você desrespeitou, quem é o errado? Quem desrespeitou, certo? Existe uma diferença entre um criminoso que derruba 2 torres, certo? E um criminoso que, na verdade, é um fugitivo, um exilado, que entrou de forma errada naquele país, mas que não fez nenhum outro crime, certo? O senso comum diz que este aqui não é igual a este aqui. E até esse aqui é um ser humano e precisa ter um mínimo de conduta. Né? Então eu acho que assim, a gente também tem que pensar no senso comum. Todos esses exemplos que você deu, cada um tem a sua justa razão. A gente não pode esquecer isso. É cruel, foi terrível. Gente, não estou passando pano nessa história, não. Mas a gente já aprendeu que tudo tem a sua justa razão. E por que esse assunto incomodou tanto a gente? Sabe por quê? Porque nós somos o resultado dos imigrantes que um dia largaram a sua terra e enfrentaram as dificuldades do mar e da terra nova. A verdade é essa. Grande correndo nesse meu sangue, né? Lógico que tem, total, entendeu? Então, por que a gente se dói? Por que, né? Por que nós não tomamos? Será que a gente não acha que o outro lado está certo? Porque como é que eu vou achar que está errado? Tá bom, mas eu estou vendo do lado de cá, eu estou vendo do lado daqueles que fizeram a mesma coisa para chegar nesse país. Na verdade, todos esses governantes, essas coisas horríveis que estão acontecendo, estão todos a serviço, sabe do quê? Do caos. Porque a gente precisa do caos para fazer a grande mudança, não adianta. Você tem razão. Toda mudança é emocional, Biga. Eu tenho que ter alguma coisa que incomode muito e em uma proporção tal para que eu realize a mudança. Isso você tem toda a razão. Isso é verdade. Sempre foi assim na humanidade. Nunca foi diferente. Exato. E talvez esses lugares que nós estamos comentando estão precisando passar por isso para talvez eles terem uma mudança de consciência mesmo, né? Uhum. Eu conversei com a médica e oftalmologista. Ela chegou de viagem de férias da Tailândia e do Vietnã. Ela me disse que não dava nem para ver o pôr do sol, porque a poluição da China chegava no Vietnã e chegava na Tailândia. Então, veja só, e esses países são relativamente... É a mesma coisa que você falar assim, que a poluição de São Paulo, sei lá, chega em Assunção, no Paraguai, né? É um negócio desproporcional. Nós temos poluição aqui? Temos, certo? Mas a poluição de São Paulo não chega aqui. O único efeito semelhante que nós tivemos foram as queimadas, que por conta dos rios voadores trouxeram a fumaça para São Paulo. Lembra daquele evento? Foi terrível. Sim. Aqui em Sorocaba, a tarde virou noite. Foi eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo nessa época. E foi horrível. Gente, mas a gente continua comprando coisa, né? Então, exato. E aí eu estou falando, enquanto a gente está aqui discutindo se o Golfo vai se chamar Golfo da América ou Golfo do México, que eu acho que é... Isso, eu falo para você, isso aí parece aquelas coisas de vereador de cidade pequena. Muda o nome da praça como o seu ato de governo. De prático não serve para nada isso, né? E... Só para criar discórdia, né? Só para criar discórdia, é isso. Tem soberania. Você vai para onde? Eu vou para o Golfo, não sei. Eu vou para um Golfo que fica ali entre os Estados Unidos, entre o México e entre Cuba. Eu tô lá. O Golfo não sei que nome. Pensa no problema. Mas o que eu ia comentar
em relação a isso, agora eu esqueci, gente, minha linha de raciocínio. Da poluição da China. Enquanto a gente está discutindo essas doideiras, a China tá pintando e bordando do lado dela lá, quietinha, enchendo o planeta de sujeira e ninguém tá falando nada. Então, E trabalhando, e daqui a pouco ela vai ser a primeira potência mundial. tá longe ainda, mas o que eu quero Sabe dizer Deus a que custo, né? é isso que eu tô falando, né? Poxa vida, tem gente que também faz o mal no silêncio, né? O mal opera no silêncio, né? É verdade, né? Cachorro que late não morde. Em compensação, aquele quietinho te pega no bote. Finge Não sou até cachorro, né, Biga? ai, ai. É interessante vocês falarem isso, sabe por quê? Porque eu estava vendo uma coisa em terapia, onde eu estava sendo estimulado a fazer pequenas transgressões, logo eu. Não é logo você, é justamente você. Justamente, você precisa o certinho, sabe, que não pode sair do trilho de forma nenhuma. Você necessita de transgressões. Ai, não necessito não, porque daí eu vou. Eu mesmo vou na cadeia e falo assim, viu, pode abrir, eu vou entrar. Que absurdo. O Gui adorava uma transgressão, adorava. Ah, é? Vivia fazendo. Gui, não entra nessa rua que é contramão. Ah, faz tempo que eu não faço nenhuma contravenção. E entrava. E entrava. Já contei para vocês, né? Do guarda rodoviário que ele passou, quase atropelou o guarda rodoviário no meio da pista. E aí? Ele atropelou o guarda? Não. A gente descendo de São Paulo para Imigrantes, naquele posto rodoviário, o guarda ficou no meio da pista mandando parar. Ele desviou do guarda e passou. Eu falei, você está louco? Você não viu o guarda? Não. Você para de mentir. Você desviou dele. Sabe o que foi? A hora que eu olhei para ele, eu lembrei que eu tinha esquecido todos os documentos em casa. Coisa Eu adorava boa. fazer isso, entendeu? E é um sujeito feliz, mas assim, fez várias transgressões, várias, enquanto estava comigo. Você que era a má influência, tenho certeza. Não, senhor, eu ficava horrorizada, ficava com medo que viesse um guarda atrás, um carro de polícia rodoviária atrás, vinha nada. Gente, Biga não está fazendo aqui apologia a vocês Não, furarem eu- o cerco, hein? Ela só está contando um fato. Ele era muito correto, muito correto. Nas contas a pagar, nos prazos que ele tinha que entregar os trabalhos dele, que eram trabalhos assim imensos, às vezes em 2, 3 línguas, as apresentações que ele fazia. Então, ele fazia tudo muito certo. Chegava uma hora que ele falava, ai, deixa eu transgredir, sabe? Porque ele não aguentava mais fazer tudo tão correto. E eu acho que é isso, sabe? É uma transgressão quebrar um copo? Para muitas pessoas principalmente se for de cristal. Mas se você está angustiado, precisando, ali você não pode dar um grito, senta o copo na parede. Sim, gente, sim. Sair um pouco desse trilho, sabe? Dessas convenções que vão te oprimindo, te obrigando a fazer tudo certinho. Vocês, né? Então eu vou falar. Na Netflix, eu assisti essa semana um filme, Não Sei O Que Louca. É um filme que fala exatamente isso. É muito interessante. Se não me engano, é um filme argentino, mas é muito bacana. Ela vive exatamente essa situação de você aceitar tudo na vida do jeito que é. E, de repente, acontece uma coisa
que dá um estalo e ela passa a viver bem. Muito louca o nome do filme. Isso, muito Cansada de ver que as coisas não saem do seu jeito, Pilar segue as instruções de um homem misterioso para se transformar em uma nova pessoa. É muito legal. Assistam. Eu amo esse nome, Pilar. É um dos nomes espanhóis que eu mais gosto. Verdade? Eu acho que tudo na vida é 80-20. Acho que 80% você tem que fazer tudo corretamente. Mas 20% merece uma contravenção. Tá bom então, né? Falou as meninas. Mas quem sou eu para transgredir vocês? Sabe, Mas, gente, pequenas coisas no dia a dia que você fala, ai, errei. Ai, tudo bem que eu errei. Sabe? É se perdoar por todos os erros que a gente comete todos os dias, né? Aliás, errar é humano e a gente só aprende errando, né? Pois mas a gente quer chega... dizer, às vezes recebendo um bom aviso e seguindo, né? Mas o outro precisa ter errado antes para poder ter essa experiência, né? Bom, deduz-se que sim, né? Alguém errou uma primeira vez, né? Exatamente. Mas, no contraponto de errar, nós estamos todos imbuídos dos nossos melhores sentimentos e desejos de acertar com todos vocês convidados para participar do evento em São Paulo. Tá certo? Tá aí uma coisa que ninguém pode errar. Aí Deixar não. de participar. Nem uma contravenção, eu prometo. É algo assim muito bacana que vai despertar em vocês uma nova consciência, um novo olhar para a vida. Então, não percam essa oportunidade. Está chegando, né? As inscrições continuam abertas. Aproveitem para se inscrever, porque vai ser um evento muito legal, com muita seriedade. Exatamente. Inclusive essas indignações, frustrações, esses estados que nos incomodam tanto, como a Edneia falou, muitas vezes têm origem nessas 5 feridas emocionais, e é um pouco disso que a gente quer conversar. Então, invariavelmente, vai ser um grande processo de autoconhecimento. E eu vou deixar as honras de contar tudo aí sobre a data, o local, o endereço e como é que estão nossas inscrições aí, bombando, pela nossa anfitriã aí em São Paulo, né? Que é a Thaís. O espaço de cura está aqui já se preparando para receber essa equipe do Pod Sistêmico aqui, para a gente trabalhar com uma proposta nova, né? Vai ser um café sistêmico diferente, onde não vai ser só o bate-papo, mas a gente vai ter exercício sistêmico também. Então, vai ser bem bacana para poder ampliar um pouquinho dessa percepção aí das pessoas que se propuserem a vir aqui, se abrir para essa experiência. Então, a gente conta com vocês no dia 15 de fevereiro, sábado, das 14h30 até umas 17h30. Legal. E para se inscrever, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do episódio. A gente deve estar com a arte aqui na frente, que a gente vai colocar para vocês. E espero vocês lá. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Nós fizemos um trabalho muito bonito, com muito carinho. Vai ter ali toda a potencialidade de vocês no final. Tenho certeza que vocês vão sair enriquecidos e fortalecidos. Né, Biga? Com certeza, vai ser um grande encontro. E a gente sempre que faz esses exercícios sistêmicos, essas tomadas de consciência, né? Nós saímos modificados. Nós nunca mais voltamos a ser os mesmos, né? E saímos modificados para melhor, né? Isso que é bacana. A gente encarando a nossa ferida, a gente consegue ter consciência, nós temos daí consciência
que é o que tínhamos discutido aqui minutos atrás, a necessidade de nós buscarmos a consciência daquilo que está nos impedindo, nos atrapalhando, ou servindo como um bloqueio para nossa vida, né? Nossa vida profissional, nossa vida afetiva, nossa vida no dia a dia aí com todo mundo. Então vai ser realmente um momento ímpar, um momento muito especial. A gente teve essa experiência no nosso encontro quando nós fizemos o Ano Sagrado, né? Que é o masculino saudável, o feminino saudável, e a gente teve esse feedback, né? Que esses movimentos que a gente faz são transformadores na vida deles. Depois eles vêm, nos falam, né? Quanto esses caminhos se abreviaram, né? Em direção ao que é o melhor para cada um deles e para o sistema deles como um todo, né? E falando um pouquinho, voltando um pouquinho sobre o que vocês estão querendo me dizer que eu tenho que transgredir, é que eu ainda estou na seguinte fase, o Biga. Sabe aquela frase de Francisco de Assis? Entendeu? Que eu tenho a força para mudar as coisas, ou as coisas que eu posso mudar, e aceitação para aquelas que eu não posso, sabedoria para distinguir um dos outros. Pois é, a sabedoria está faltando ainda. Então, eu acho melhor não transgredir. Deixa eu primeiro aprender a definir. Porque vai que eu fico quieto no que eu tinha que brigar, vai que eu mudo que eu tinha que ficar quieto e... Não. Não tem importância. Vira novela mexicana daí. Não, é isso, é essa questão. Por quê? As ocorrências, os desafios, as tristezas, as indignações, nós temos diariamente. Agora, o outro vem e faz alguma coisa para você, como diz sempre a Thaís, diz muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo. O que você faz com isso, o que você leva para dentro, o que você permite que adentre, né, a sua alma, é que importa. Então, assim, tinha que gritar e ficou quieto. Liga o botãozinho do F e bora. Amanhã, se a mesma criatura falar a mesma coisa, em vez de ficar quieto, eu grito. E assim vai, sabe? Sendo condescendente com você mesmo, sendo terno, carinhoso, sabe? Então, daí pode ter esses erros aí. É que você é muito rígido com você mesmo. Você está querendo sempre acertar. E eu sempre digo, é 80-20. A gente acerta 80% e erra 20%. Agora, falando, dentro daquilo que a gente conversou no início, né, sobre essas questões daqueles que estão no seu lugar e estão fazendo, e existe uma justa razão para eles fazerem, e a Edneia lembrou muito bem que, como somos todos descendentes de imigrantes, né, acabamos nos solidarizando à dor desses imigrantes, né, que estão sendo deportados, porque isso poderia ter acontecido com nossas famílias aqui. Não aconteceu, graças a Deus, né, mas poderia ter acontecido. Por isso mesmo, a gente está aqui, né? Porque não aconteceu. Exato, e construímos histórias lindas aqui, né? Quer dizer, criamos um novo galho que floresceu muitas flores e muitas folhas aqui, dessa mesma árvore. Mas aí eu queria perguntar para vocês, quando a gente enxerga uma pessoa nesta posição, né, de tentar defender essa miscigenação, enfim, a posição contrária, né, ele também está honrando alguma coisa dentro de um sistema. O que vocês acham? O que vocês acham que leva dentro de uma transgeracionalidade alguém
tomar esse papel? O que leva uma pessoa a defender tanto o sangue, entre aspas, né? Em detrimento aos demais? O clã, isso. O que é que ele estaria honrando? Que tipo de dor transgeracional faria isso? Desde sempre. Os clãs da Idade Média, eles sempre entraram em combate uns com os outros. Sempre que um queria se sobrepor ao outro. Então, isso é desde que o mundo é mundo. Não, ok, Edneia, mas existem alguns líderes que não se afinam com isso e outros líderes que se afinam. Pensando num sistema desses, o que é que ele está honrando? É isso que eu queria entender. Que dor ele está honrando? Está honrando o algoz, com certeza. Ou ele tá, ou é isso também, né? De repente ele está sendo o algoz puro e simples. Porque esse é o papel dele. Sim. A gente aprendeu que não existe vítima e algoz. Sim. Por isso mesmo que eu acho que um algoz é uma vítima do passado. Mas, sim. Então, o que é que ele foi vitimado para ele odiar tanto pessoas diferentes dentro do espaço dele? Eu não sei se isso é ódio, Júnior. É poder. Eu continuo batendo na mesma tecla. Eu acredito que é o poder pelo poder mesmo. Então, você considera que porque quando a pessoa tem poder, atinge esse nível de poder, ela se considera acima do bem e do mal? Não todos, mas a grande maioria a gente tem visto que faz isso sim. Porque o que traz o poder, né? Já dizia a Rita Lee, quanto mais tem, mais quer, não é? Então, eu acho que é bem isso. Ai, todos são assim? Não, gente, não são todos, mas a grande maioria é. A gente cansa de falar. Cada caso é um caso, não são todos iguais, né? A gente sabe disso, mas a grande maioria é. E voltando a falar de uma nação que se denomina a potência do mundo, para que esta potência seja mantida, ela tem este tipo de pessoas no governo. Ela precisa de mão de obra. E quando ele manda os imigrantes embora, ele fica sem mão de obra e ele cria o caos. Esse é o passo seguinte. Esse é o passo. Nós estamos vivendo o primeiro passo. O primeiro passo. Ainda não veio a consequência. Né? Você tem razão, Edneia, porque quando a Inglaterra escolheu se separar da União Europeia, o Brexit, eu tenho amigos que moram na Inglaterra, tenho primos que moram lá na Inglaterra. Essa questão da mão de obra começou a se tornar tudo mais difícil, porque grande parte dessa mão de obra base era do continente. Quando houve a cisão, são políticas de imigração. Então, as pessoas não podem estar lá, elas têm que sair de lá, tal qual qualquer país. Aqui no Brasil também. O visto de trabalho são de 2 anos. Passou 2 anos, para você renovar, você tem que sair e depois entrar de novo. Né? E aí muitas pessoas começaram a achar isso muito complicado e resolveram trabalhar no continente. Resultado, a Inglaterra, por exemplo, não tinha tomate. Porque grande parte do cultivo de tomate era feito por imigrantes. Os imigrantes foram embora, o inglês não planta tomate, não tinha tomate. As consequências vêm, né? Então, eu concordo com você. Isso é muito importante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Veja que qualquer exclusão, sem exceção, em qualquer escala, nenhuma exclusão é benéfica. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Perde, né? Os dois lados perdem. Você pode até achar que você está ganhando. Olha, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que falam que esse pessoal que fica dizendo... Porque a plataforma a plataforma mudou
do discurso, né? No primeiro mandato, o Trump dizia que ia tirar os imigrantes exatamente porque eles roubavam os empregos dos americanos, certo? Agora ele diz que é para tirar a criminalidade. Por que ele mudou o discurso? Porque essas pessoas que dizem que os latinos, enfim, que os imigrantes tiram os empregos deles, não estão dispostos a fazer o trabalho que eles fazem. Então nunca tirou, entende? Então, vamos dizer assim, essa falácia já não funcionava. Então qual foi a que ele resolveu utilizar? Ah, não, é que... E aí isso é verdade, isso também é realidade aqui no Brasil, não vou entrar nesse mérito, né? Mas boa parte dos crimes aconteciam dentro de determinadas etnias. Claro, se eles são a base da pirâmide social, é natural que entre eles haja maior criminalidade, porque não tem oportunidade de ascensão. Isso é lá, é aqui, é em qualquer lugar. Então ele aproveitou esse discurso, né, para dizer que, vamos dizer assim, a criminalidade dos Estados Unidos é culpa dos imigrantes, né? E aí tem essa página 2 que você falou, né? Será que quando ele conseguir deportar todo mundo, a criminalidade vai diminuir, o emprego vai aumentar? Vamos aguardar os próximos capítulos. Isso tem reflexos, né? Porque também estimula a população local a eliminar quem? A denunciar, né? Eu vi algumas reportagens que os brasileiros estão inseguros. Eles não vão mais à igreja, eles não se reúnem mais, porque, veja só, parece a Segunda Guerra, né? Lembra? Os judeus não podiam se reunir, porque se reunissem e um cidadão delatasse, a Gestapo chegava lá, pegava todo mundo e prendia. Então, existe também aí uma histeria causada por isso, né? E é horrível viver com medo. E quantas famílias destruídas, porque tem muito imigrante, eu não falo só de brasileiro, mas tem muito imigrante que acabou casando com um cidadão ou cidadã americano. Ah, mas daí não saiu, daí ele ganha o visto. Não, tem um caso que está citado na reportagem do G1, de uma venezuelana casada com um americano, estava dando entrada no papel, a imigração deportou. Que ela ainda não tinha concretizado. Só porque não tinha concretizado, pô, mas... Era casada de fato, né? Então, ela está em andamento, né? Deixa terminar, andar. Não, ele não quer nem que termine a documentação. Mas, enfim, eu acho que o que é importante de tudo isso, né? A gente quis realmente trazer aí um assunto mais picante, mais desconfortável, e atual, exato, mas o que acho que assim, o que eu quero que vocês tragam como reflexão, e queria que as meninas falassem rapidamente um pouco sobre isso, era isso mesmo. Eu queria, essa provocação que eu fiz com elas foi pensando exatamente nessa máxima, que exclusão em qualquer nível não vale a pena, como a própria Biga disse, é uma relação de perde-perde. E se tem algo que nós temos que levar em conta, todos nós que lutamos tanto pelo nosso autoconhecimento, é porque nós também lutamos por um mundo muito melhor. E dentro desta temática e do trabalho sistêmico, é assim, eu fico com o que é meu e deixo cada um com o que é seu. E deixo de verdade, sabe? Isso faz muito bem. Eu me desliguei de muita coisa na vida porque não me pertence. Porque dentro do que eu me desliguei, eu não vou poder mudar nada. Mas eu posso, sim, fazer o meu melhor dentro daquilo que eu me proponho. E isso é importante, para que a gente possa se harmonizar com o todo. Essa questão é muito interessante, porque ela
suscita esse tipo de coisa. Se está certo, se está errado, cada um que nos assiste vai ter a sua visão. A nossa, nós deixamos muito claro aqui. E, diante disso, eu só posso encerrar nosso encontro de hoje dizendo, com muito respeito, eu deixo o que é seu. Fico só com o que é meu. E pronto. Thaís, Muito Biga. bom. Muito bom. Obrigada por ficarem conosco até aqui. Obrigada. Contamos com vocês lá dia 15 de fevereiro no Espaço de Cura em São Paulo. Até Isso lá. aí. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.